Eu troquei os meus filhos por um homem que eu mal conhecia. Eu nunca imaginei na vida que um dia eu fosse capaz de fazer isso. E eu fiz. Eu achei que ele era o único no mundo, sabe? Eu fiquei cega, mas tão cega que eu não fiz tanta questão dos meus filhos. Eu simplesmente abri mão dos meus filhos, abandonei os meus filhos e fui embora com ele. O pai dos meus filhos, né, quando eu conheci ele, tinha 2 anos que tinha falecido. E assim, eu conheci ele porque ele veio morar próximo de mim, na verdade, né? E aí a gente começou a trocar mensagens, e aí marcamos encontros, começamos a nos encontrar, e eu fui criando um amor assim muito grande, sabe? Um amor tão grande que eu fiquei obcecada por ele. Ninguém podia falar mal dele, porque minha família toda odiava ele, né? Porque todo mundo via, só que eu tava cega e eu achava ruim, eu ficava enfurecida se falasse alguma coisa dele. E aí foi isso que eu fiz. Eu abandonei os meus filhos e fui morar com ele. Eu queria que os meus filhos morassem com a gente, só que ele falou que se fosse para mim morar com ele, eu tinha que ir só, que ele não aceitava que eu levasse meus filhos. E como eu queria ele, né, eu não pensei 2 vezes e deixei meus filhos com os meus pais e fui morar com ele. Quando eu fui morar com ele, eu deixei a minha casa alugada. E aí eu falei para minha mãe que o dinheiro do aluguel da casa ela pegasse e comprasse as coisas das crianças, né, já que a casa foi o pai deles que deixou para eles. E aí ele, um certo tempo, perguntou pra mim, e a tua casa? Como é que tá? Eu falei, tá alugada, minha mãe tá pegando dinheiro e comprando as coisas das crianças. Ele, que? Tá louca? Pede pra tua mãe comprar as coisas da criança sozinha. Vamos vender aquela casa, vamos comprar um carro pra gente, porque a gente tá aqui sem carro e aquele monte de coisa. Eu falei, eu não posso, a casa é dos meus filhos. Eu já deixei eles lá, já fiz o que tu pediu pra me ficar contigo e agora tu quer que eu venda a casa. Aí ele foi e falou, e se quiser ficar comigo? Se não, pode voltar para trás e fique com a sua casa e com seus filhos. E aí, como eu queria muito ele, eu acabei vendendo a minha casa. Quando eu vendi a minha casa, eu dei o dinheiro todo na mão dele. E esse dinheiro ele comprou um carro para ele e gastou não sei mais com o quê. E aí ele sempre falou para mim, toma cuidado, eu não quero que você engravide, eu não gosto de criança. E até que aconteceu de eu engravidar dele. Quando eu engravidei dele, que ele descobriu, ele falou que era para comprar um remédio, para perder o neném, que ele não queria filho, enfim. Eu falei, mas eu não tenho nem um centavo. E aí foi aonde ele me deu o dinheiro e eu comprei o remédio para perder a criança. Quando eu perdi a criança, eu quase morro, sabe, gente? Deu hemorragia e ele não deixou avisar para ninguém da minha família, porque ele não queria ninguém, ninguém mesmo. E quando tudo isso aconteceu, já tinham se passado acho que 13 anos, sabe? Quando eu engravidei dele, que eu perdi o bebê, porque ele me deu remédio, eu dei hemorragia, e ele nunca compareceu no hospital, eu fiquei lá sozinha, sabe? Sem ninguém. E aí, desde então, ele sumiu. E eu nunca mais vi esse homem, nunca mais eu perdi tudo. Meus filhos, minha casa, porque eu tive que voltar para a cidade, né, para ver os meus filhos. E ele simplesmente